Olá, pessoal. Então, vamos para a segunda parte da nossa aula de grandezas, medidas e aplicações em química. Vamos lá para a segunda parte. Bom, pessoal, eu gosto sempre de agradecer, antes de começar a minha aula, né, aos professores que disponibilizam seus slides na internet e que eu aproveito na minha aula por conta de serem slides muito bem montados, slides bem caprichados, então eu gosto de aproveitar nas minhas aulas esses slides. Então, meu agradecimento de hoje vai para a professora Alda Ernestina dos Santos, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professora, pelo seu material incrível. Então, como continuação da aula anterior, nós vimos, então, grandezas que medem, né, tempo, que medem comprimento, que medem massa, né? Finalmente, chegamos nas grandezas para medir átomos, moléculas, íons ou partículas, né? Então, quais as grandezas que a gente utiliza para medir quantidade de átomos, moléculas, de íons ou de partículas? Qual a grandeza a gente usa para medir quantidade de matéria, né? Então, vamos lá, vamos ver qual é essa grandeza. As grandezas químicas, elas estão relacionadas com massa, elas estão relacionadas com volume, estão relacionadas com o número de átomos, de moléculas, de íons e, principalmente, quantidade de matéria, quantidade de qualquer coisa, tá? Então, as nossas principais grandezas, elas estão relacionadas aqui, olha. A gente tem a massa atômica, né? A massa de um átomo, a massa molecular, a massa de uma molécula, né? A constante de Avogadro, que mede, então, o número de átomos que está contido em 1 mol, né, nessa quantidade de matéria, né, a massa molar, né, e o número de mols, tá, N. Então, nós temos todas essas grandezas aqui para fazer o nosso trabalho na área de química, para medir átomos, moléculas, íons ou quantidade de partículas. A nossa grandeza, né, mais utilizada, né, a quantidade de matérias é o mol. E aí, o que pode ser transformado em mol? Volume pode ser transformado em mol, massa pode ser transformada em mol, número de átomos pode ser transformado em mol, número de moléculas pode ser transformado em mol. Então, essas perguntas ficam aqui durante a aula. Eu espero que vocês consigam responder essas perguntas. E como a gente faz para medir a massa de um átomo, né? Para medir a massa de um elefante, a gente usa a tonelada como unidade padrão. Para medir a massa de uma pessoa, né? A gente usa o quilograma como massa padrão. Tá? Para medir a massa de uma moeda, a gente usa o grama. Para medir a massa de um comprimido, a gente usa miligrama. Bom, e para medir a massa de um átomo, né, como que a gente faz? Então, os átomos, eles são as unidades muito pequenas, é impossível você medir numa balança normal. Você não consegue medir um único átomo em uma balança convencional, tá? Como é que a gente faz então para medir? A gente usa o espectrômetro de massa. Ele é um equipamento feito para isso, para medir a massa dos átomos e das moléculas, tá? E como que a gente define a massa de um único átomo? Ela é feita por comparação com a massa do carbono. Então, eu vejo um único átomo de carbono, quanto ele pesaria, tá? E comparo todos os outros com esse átomo de carbono. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Então, qual o átomo que foi escolhido para ser como base, né, o padrão das medidas de massa atômica? O carbono, então, foi escolhido, né, como padrão para medida de massa atômica. O carbono 12, né, que é um carbono bastante já estável, né, e ele vai, então, ser o nosso padrão. Bom, um dozeavos do carbono é a massa, né, de um hidrogênio. Tá? Então, o menor átomo, ele pesa um dozeavos do carbono. Tá? Então, a unidade de massa atômica, ela é uma fração de um dozeavos do carbono.
Então, a gente pega os outros átomos e compara com ele. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma balança hipotética aqui, né, que seria, na verdade, o espectrômetro de massa. Então, um único átomo de carbono comparando com um átomo de magnésio, esse átomo de magnésio ele teria, então, 24 unidades de massa atômica, ou seja, ele teria a massa do carbono 2 vezes. Então, ele tem o dobro do peso do carbono. Tá? Então, todos os átomos a gente compara com a massa do carbono 12. Então, a grandeza massa atômica, ela vai ser expressa, então, de acordo com a massa do átomo. Né? Então, a massa atômica de cada átomo vai ser indicada pelo valor da massa, né, em unidades de massa atômica. Então, quando a gente está falando que a massa de um enxofre 32 é igual a 32 unidades, significa que a gente tem 1/12, né, repetido, então, 32 vezes, né, do tamanho do carbono, tá? Então, aqui a gente tem a massa atômica do hélio, né, que é igual a 4,0030 unidades de massa atômica. Quando a gente arredonda esse valor, a gente fica com 4 unidades de massa atômica. Tá? O flúor 19, né? Quando a gente vê o valor dele, né, comparando com o carbono, ele é 18,9984. Por arredondamento, ele sobe então para 19 unidades de massa atômica. O alumínio, 26,98,15, fica 27. Vejam, se o valor é acima de 5, nós arredondamos para cima. Se o valor é abaixo de 5, nós mantemos só o primeiro algarismo. Tá? Então, dizemos que a massa de um átomo, né, de hélio é 4 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono. E do flúor, 19 vezes maior. E do alumínio, 27 vezes maior a 1/12, né? Essa fração do tamanho de um carbono, da massa de um carbono. Mas, se vocês olharem lá na tabela periódica, a massa do elemento, ela não é redondinha. A massa é cheia de vírgulas e casas e não bate com o valor da massa atômica que vocês estão esperando, né? Bom, por que acontece isso? Porque cada átomo possui seus isótopos. Então, a massa atômica de um elemento, ela é um valor, né, médio, um valor de média ponderada entre as porcentagens de abundância de cada um desses isótopos, né, da massa de cada um desses isótopos e a quantidade que eles existem na natureza. Então, a gente sempre vai pegar o isótopo 1 e a porcentagem que existe dele na natureza, o isótopo 2 e a porcentagem dele que existe na natureza, o isótopo 3 e a porcentagem dele que existe na natureza. O isótopo, se tiver 300, a gente vai fazer com todas as porcentagens que eles existem na natureza, né? E todos os valores, né? Todos eles no final dividido por 100. Então, a massa atômica de cada isótopo conta para a massa atômica do elemento. Então, por isso, o oxigênio não é 16 redondinho, ele é 15,9994, né? Porque você pega o oxigênio 16, o oxigênio 17, o oxigênio 18 e multiplica pelas suas abundâncias. Então, aqui nós temos um exemplo de como fazer isso. Então, a gente tem aqui, olha, 20 vezes 90,2, que é a massa atômica, então, do neônio, né? Que tem, então, 20 aqui, ou seja, ele tem, por exemplo, 10 prótons e 10 elétrons, e mais 10 nêutrons, né? Então, a gente pega a massa desse isótopo, né? Compara com carbono, então ele tem 20 unidades, e multiplica pela abundância dele da natureza. Aí a gente pega o isótopo 21 dele, né? Que deve ser 10 prótons e 11 nêutrons, e multiplica, né, pela abundância. Aí a gente pega esse outro aqui, que deve ser 10 prótons e 12 nêutrons, né, que vai dar, então,
22 unidades de massa atômica e multiplica por 8,82. Então, vejam, a gente tem aqui, olha, a multiplicação de cada um deles e depois dividido por 100. Então, o valor que vocês vão encontrar na tabela periódica é esse aqui, ó, 20,179 unidades de massa atômica. Quando vocês vão fazer esse cálculo, gente, na calculadora científica que vocês vão ter que ter para fazer o uso dessa aula, né? Vocês vão precisar, então, de usar todas as casas decimais e só no final fazer o arredondamento, tá? Como está falando de massa atômica, a gente pode pegar, então, aqui as 3 últimas casas, tá? Do elemento ou 2 últimas casas. Depende do que a gente define no exercício. Quero a massa do elemento com 3 casas decimais. Quero a massa do elemento com 1 casa decimal. Tá? Então, isso daqui, olha, com certeza eu vou dar na prova para vocês fazerem, né? Com certeza. E aí, como é que a gente mede a massa de uma única molécula? De um átomo, a gente já sabe, então, que é feito através de comparação com o átomo de carbono, né? E com a molécula? A molécula, então, ela é a soma das massas atômicas, né, de todos os átomos que constituem a molécula, que fazem parte da molécula. Então, se eu tiver 2 átomos de boro, ele vai ter aqui, ó, tá vendo em vermelho? Aqui, a massa dele é 10,81. Então, eu tenho 10,81 vezes 2, né? Então, a massa de uma molécula, ela é a soma das massas atômicas de todos os átomos. Vamos ver um exemplo aqui, a água. A água, né, temos aqui hidrogênio, 2 hidrogênios, então esse índice mostra que repete-se o hidrogênio 2 vezes, e um oxigênio apenas. Então, 2 hidrogênios vezes 1, que é a massa, a unidade de massa atômica, que é o valor que está lá na tabela periódica, que é o exemplo do boro, né? Mas se fosse o hidrogênio, estaria 1 aqui embaixo, 1,00000, porque é a abundância dele, né? Está contando aí na massa. Então, a gente faz 2 vezes 1, né? Pega o número inteiro. Aqui, 1 vezes 16. Quando o oxigênio não está mostrado aqui, não tem nada escrito aqui na frente, quer dizer que ele está sendo repetido uma única vez. Quando ele não tem índice, ele está repetido apenas uma vez. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 2 com 16, 18. Então, a gente tem a soma, a massa molecular da água é igual a 18 unidades de massa atômica. Você não consegue pesar isso numa balança, lembrem-se, você não consegue pegar um átomo de hidrogênio, senão a gente enxergaria o oxigênio, os hidrogênios, se a gente tentar colocar ele em uma balança. Então, um único átomo de hidrogênio a gente consegue, então, num espectrômetro de massa, e não numa balança convencional, dessas que a gente tem em casa, que a gente tem no laboratório. Não dá, tá? Bom, vamos olhar o cloro. Bom, o cloro está repetido aqui 2 vezes, então eu faço 2 vezes 35,5, e a gente tem aqui, então, 71 unidades de massa atômica. Vamos ver o ácido sulfúrico, olha que legal. Então, aqui tem 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 32, 32, aqui já deu 34, né? 4 vezes 16 vai dar 64, mais 34, a gente vai ter, então, aqui, olha, 98 unidades de massa atômica. Então, essa é a massa molecular de uma molécula de ácido sulfúrico. Bom, quando a gente está falando, então, de um íon, né, um composto iônico, a gente não tem massa molecular, a gente tem massa fórmula, tá? Porque isso aqui não é uma molécula propriamente dita, é uma união, né, de um cátion e um ânion, a gente não chama de molécula propriamente dita, mas a gente vai falar, né, massa molecular dele, apesar de ser massa fórmula. Então, a gente tem aqui, olha, 1 vezes 23 mais 1 vezes 80, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 103 unidades de massa atômica, que é a massa, então, de uma única molécula, né? Vamos chamar aqui uma única molécula, entre aspas aqui, né? Que é esse composto iônico, uma única unidade de repetição, né? De sódio e bromo, ok? Então, a gente tem aí esses valores de massa. Espero que vocês tenham entendido. Isso vale para todas as moléculas, a gente faz isso para todas elas. Para todas elas, a gente calcula, então, a massa molecular ou massa fórmula, tá?
Contar átomos é contar algo muito pequeno, né? Então, como que a gente conta átomos? Bom, vamos fazer uma analogia com contar grãos de arroz de um saco de arroz. Então, como que a gente conta a quantidade, né, de grãos de arroz existentes em um saco de 5 quilos? Bom, você não tem como ir lá e ir puxando um por um, a não ser que você queira muito, né, gastar seu tempo fazendo isso, né, para poder estimar qual é a quantidade de grãos de arroz que você tem ali, né? Porque você vai errar, você vai perder as contas no meio do caminho. Então, a gente faz o seguinte, a gente conta uma quantidade pequenininha de grãos de arroz que a gente consiga pesar, então, numa balança, né? A gente conta a quantidade de grãos de arroz, e a gente pesa essa quantidade pequenininha. Então, a gente vai pesar 10 grãos de arroz. E a gente pega essa quantidade de grãos de arroz, né? E vai estabelecer, então, que essa é a relação entre a massa, né? E determinada, né? Que você conhece a massa, 10 grãos de arroz pesam, sei lá, 1 grama, né? E a massa contida no saco. Então, eu sei que eu tenho 5 quilos de arroz e tenho 10 grãos de arroz pesando 1 grama. E aí a gente pode montar uma regra de 3, pessoal. Então, para responder a nossa pergunta, vamos supor o seguinte, que a gente tenha 100 grãos de arroz, que a gente teve paciência suficiente para pesar 100 grãos de arroz, e que 100 grãos de arroz pesaram 2 gramas. Aí a gente vai fazer a relação entre a massa desses 100 grãos de arroz, né? E a quantidade de grãos que a gente tem. Né? Então, a gente vai montar a tabelinha, né? Vai montar a regrinha de 3. 100 grãos de arroz pesam 2 gramas. 5 quilos, que é igual, então, a 5.000 gramas, né? Vai pesar X. Então, a gente faz 5.000 vezes 100 e 2 vezes X. E depois isola o 2 embaixo da multiplicação aqui, né? E a gente vai ter o seguinte resultado, olha lá. 100 grãos de arroz vezes 5.000 gramas dividido por 2 gramas vai dar, então, igual a aproximadamente, aí eu vou dizer aproximadamente, porque pode ser que um grão de arroz não pese a mesma quantidade que o outro grão de arroz, né? Então, a gente tem aqui 250.000 grãos de arroz, ou então 2,5 vezes 10 a quinta grãos de arroz. Vocês viram que a gente transformou aqui em notação científica, tá? Em potência de 10, tá? Então, essa é a ideia que a gente usa para pesar, então, para saber quantos átomos existem em uma determinada quantidade. Eu sei quanto pesa um átomo, então eu consigo estimar quantos átomos existem ali dentro de uma determinada quantidade que eu esteja querendo medir. Então, para isso, a gente vai usar um número poderoso, que é a constante de Avogadro, né? A massa atômica de todos os elementos, quando ela é expressa em grama, ela contém o mesmo número de átomos. Olha que coisa linda que foi feita, né? Então, se você tiver 12 gramas, né? 12, né, unidades de massa atômica, que é a massa de um átomo de carbono. 190, que é a massa atômica, né, de um átomo de ouro, né? A massa atômica de um átomo de hidrogênio. Então, expressa unidade de massa atômica. Se eu transformar esse valor para gramas, eu vou ter sempre a mesma quantidade de átomos, o mesmo número N de átomos. E esse número N de átomos é nada mais, nada menos que a famosa constante de Avogadro, que é um número gigantesco. Então, em 12 gramas de carbono, a gente tem N átomos de carbono. Quantos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Dá uma olhada no tamanho desse número. Olha só a quantidade de átomos que existe em 12 gramas de carbono. Essa mesma quantidade, esse mesmo número, existe em 190 gramas de ouro. E esse mesmo número de átomos existe em 1 grama de hidrogênio, tá? Então, esse número gigantesco de átomos, tá? Por acaso, destino, ele pesa em gramas o mesmo valor das unidades de massa atômica que tem na tabela periódica. Então, a gente corresponde. Se eu tenho 12 unidades de massa atômica, 6,02 vezes 10 a 23 átomos pesam, então, 12 gramas, tá?
Então, a gente consegue fazer essa relação, né, que o Avogadro fez, então, experimentalmente, vários testes para poder ver essa quantidade de átomos e ele via que se repetia. Então, a constante de Avogadro, ela mostra uma coisa super interessante dos átomos, né? Que o valor em massa, em gramas, ele se corresponde com a mesma quantidade de átomos para todos eles. Então, se eu pegar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, né, eu vou ter 32 gramas. E 32 unidades de massa atômica é o valor da massa de um átomo de enxofre. Aqui nessa figura, ela tem 32 gramas de enxofre, tem 201 gramas de mercúrio, tem 207 gramas de chumbo, 64 gramas de carbono, de cobre e 12 gramas de carbono. Então, aqui está representado, né, a mesma quantidade de átomos para todos eles, né? Então, a mesma quantidade de átomos, vocês vejam que ocupam volumes diferentes, porque cada um desses átomos aqui tem uma densidade diferente. Então, se ele é muito pesado, né? Se ele é muito denso, se ele é muito denso, né? Ele vai ocupar um volume pequeno. Então, o enxofre, ó, é levinho. A massa de 32 gramas de enxofre, né? Você olha o volume que ela ocupa um volume muito maior, né? Do que 201 gramas de mercúrio, que é então muito mais denso. Então, nós temos essa ideia, né? Se eu tiver uma substância, a massa molecular em unidade de massa atômica corresponde à massa em gramas ao mesmo número de moléculas, que são 6,02 vezes 10 a 23. E independente de qual tipo de molécula que eu esteja falando, a unidade de massa atômica delas correlaciona-se com o número em gramas ao mesmo número de moléculas, né? Então, por isso que a gente faz analogia, né, com lá o saco de arroz, né? Então, eu sei quanto é que pesa um grão de arroz, então eu consigo saber quanto é que pesa o saco. Então, essa é a ideia aqui, né? Se eu sei quanto pesa uma molécula, né, eu sei quanto pesam 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vai ser sempre a massa molecular, só que aí em gramas, não mais em unidade de massa atômica. Independente, então, de que tipo de composto que você tenha, se ele é molecular, se ele é iônico, se a gente está falando de elétrons, todos eles, né, as massas dele, a gente consegue comparar, então, com a constante de Avogadro. Então, se eu estiver falando de massa fórmula, né, de um composto iônico, né, então se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23, né, unidades de cloreto de sódio, nós vamos ter, então, 58 gramas. Vejam que bacana, aqui tem a foto, né, de 58 gramas de cloreto de sódio, aqui tem a foto, então, de 100 gramas de carbonato de cálcio, de 278 gramas de sulfato ferroso heptahidratado, né? Então, a gente tem aqui também o óxido de sódio. Então, a gente tem aqui em todos eles a mesma quantidade de átomos, né? Só que os volumes que cada átomo ocupa depende do tamanho de cada átomo, ok? Bom, aí a gente chega na palavra mol, porque ficar falando 6,02 vezes 10 a 23 partículas, átomos, moléculazinhos, etc., até cansa da gente falar de 6,02. Então, a gente, para simplificar, né? Então, em vez da gente representar 6,02 vezes 10 a 23 partículas, moléculas, átomos, a gente passou a usar a unidade de medida chamada mol, que ela mede, então, a quantidade de matéria, a quantidade de qualquer coisa, tá? A gente usa para medir velocidade, quilômetro por hora. A gente usa para medir massa, grama. A gente usa para medir volume, litros. A gente usa para medir temperatura, graus Celsius. A gente usa para medir quantidade de matéria, o mol. Tá? Então, o mol, ele é como a ideia de dúzia, né? Se a gente tiver uma dúzia de rosquinhas, eu tenho 12 rosquinhas. Se eu tiver um mol de rosquinhas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 rosquinhas. Então, ao invés de eu falar todo esse número gigante, eu falo apenas um mol. Tá? E então, o mol está relacionado lá na tabela periódica com a unidade de massa atômica se eu pegar várias moléculas. Então, um mol, né, vai pesar equivalente, né, a 180 gramas aqui de açúcar. Olha que bacana. Então, um mol de açúcar pesa 180 gramas. E um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas dessa qualquer coisa. Tá?
tá? Bom, quantos átomos eu tenho aqui? Ah, meu Deus, então eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 hidrogênios. Bom, mas isso tudo aqui tem que ser multiplicado por 6,02 vezes 10 a 23. Então, em átomos, a gente tem muito mais átomo que isso. Mas em moléculas, unidades moleculares, nós temos apenas 1 mol de cada uma delas, tá? Então, a gente consegue fazer por comparação, né? A quantidade de massa, a gente consegue comparar com a quantidade de mols. Então, 1 mol, né, é a quantidade de matéria que é contida, então, em 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, 1 mol que mostra a grandeza, a quantidade de matéria que existe em um determinado material, ela está relacionada diretamente, né, com 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Então, falar mol ou falar número de Avogadro é falar a mesma coisa, só que de uma maneira mais simplificada. É a mesma coisa de falar uma dúzia. Então, eu não estou falando 12, eu estou falando dúzia. Né? Então, uma dúzia, eu já ligo que tem 12. Então, se eu estou falando que tem 6,02 vezes 10 a 23, né, partículas, eu estou falando que tem 1 mol, tá? Então, é uma quantidade absurda. O mol é um número muito grande. Então, esse número aqui, que eu coloquei no outro slide, com aquela quantidade gigantescas de zero, eu lembro que eu não conseguia entender o que era mol de jeito nenhum. E aí, o meu professor de física, na graduação, ele fez uma comparação, e olha que eu só fui entender mol na graduação. Tá? Então, e já no segundo ano da faculdade. Então, o mol era um número muito grande, era um número absurdo para mim, esse número de Avogadro, era um número absurdo. Então, ele fez a seguinte explicação: se a gente transformasse, né, se a gente estivesse tentando pegar 1 mol de folhas de papel, e eu colocasse elas empilhados, pego uma folha, pego duas, pego três e vou pegando até dar 6,02 vezes 10 a 23 folhas de papel, a gente teria uma pilha do tamanho da Terra até a Lua, de tão grande que seria essa pilha de papel. Não sei se exatamente daria isso, né? Mas essa ideia me bugou, então eu consegui entender a grandeza desse número. Às vezes a gente precisa de um exemplo prático, então eu gostei de compartilhar com vocês essa história. Então, o mol, ele representa essas quantidades. Ele representa 1 mol de laranja, 6,02 vezes 10 a 23 laranjas. 1 mol de moeda, 6,02 vezes 10 a 23 moedas. 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de íon, 6,02 vezes 10 a 23 íons. 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, essa quantidade de mol representa um número muito grande, tá? Então, a gente pode dizer que 1 mol de cálcio contém 20 gramas, porque eu estou falando, então, de 6,02 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de ácido sulfúrico, 90 gramas. Né? 1 mol de NaCl, 56,5 gramas. E todas essas quantidades têm o mesmo número de átomos, moléculas ou íons. E aí vem a palavra massa molar, a massa de 1 mol. É a massa que contém, então, 6,02 vezes 10 a 23 partículas, ou seja, a massa referente a 1 mol de alguma coisa, né? E a sua unidade vai ser medida, então, em grama por mol, tá? Então, você pega o valor da tabela periódica, ele está em unidade de massa atômica. Então, você fala, bom, então se eu tiver 1 mol disso, eu tenho esse valor em gramas. Então, a massa molar de um elemento, ela é igual, ela contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, vamos lá. Se o cálcio está lá na tabela periódica e a massa atômica dele é 40 unidades de massa atômica, quanto a gente tem de peso se eu tiver 1 mol? Se a gente tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Então, a gente vai ter da seguinte maneira aqui, olha. 40 gramas de cálcio, né, contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. E isso equivale a 1 mol de átomos de cálcio. Então, 1 mol de átomo de cálcio pesa 40 gramas de cálcio.
tá? Então, a massa molar do cálcio, que é a massa de 1 mol, pesa 40 gramas por mol. Então, o cálcio pesa, cada mol pesa 40 gramas. Então, existe uma diferença entre pesar um único átomo e pesar um montão de átomos. Pesar um montão de átomos a gente consegue fazer numa balança. Então, a quantidade em matéria ou a quantidade em mols, ou seja, N, né, a gente consegue determinar utilizando tabela periódica, né? Então, quando a gente está tentando expressar, né, a quantidade de matéria de uma substância, a gente expressa em número de mols. Tá? E o número de mols vai ser, então, a relação entre a massa de uma amostra da substância e a sua massa molar, ok? Então, eu tenho a massa de 1 mol, eu tenho massa de um monte de átomos, não de um único átomo, que ele sai da tabela periódica. Então, eu pego a massa de um átomo e falo assim, bom, então, se um átomo pesa tanto, aquela quantidade absurda, que é 1 mol, né, vai pesar em gramas X. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Eu tenho quantos átomos correspondem, ó, tô falando átomos, a 280 gramas de ferro. Bom, 1 mol de átomos de ferro pesa 56 gramas, que é a massa molar dele, a massa de 1 mol, tá? Então, a massa de 1 mol de átomos de ferro. Bom, aí, então, eu tenho 280 gramas da amostra, eu venho aqui, coloco aqui, ó, embaixo, ó, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Então, na minha regra de 3 que eu vou fazer aqui. Então, eu pego 280 gramas, né, e tento descobrir quantos mols tem dentro dela. Então, 280 gramas vezes 1 mol dividido por 56 gramas. Então, eu multiplico cruzado aqui, ó, ok? E aí, eu vou ter a massa, então, né? Desculpe, o número de mols que eu tenho em 280 gramas. Então, a gente vai pegar e vai pegar aqui, ó. N vai ser igual a 1 mol de átomos de ferro vezes 280 gramas, dividido por 56 gramas. E aí, a gente vai ter um valor, então, de 5 mols de átomos de ferro. Quantos átomos no total eu tenho? Bom, cada mol pesa mede 6,02 vezes 10 a 23. E 5 mols? 5 vezes isso. Então, 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Tá? Então, a minha relação aqui, né, é bem simples. Eu posso usar sempre essa fórmula aqui, olha que bacana, que eu quero determinar o número de mols, né? Eu posso usar a regra de 3, que é o que eu sempre faço, né? Mas quem gosta de decorar uma formulazinha, aqui tem uma para vocês. Olha, N, né, que é o número de mols, vai ser sempre igual à massa, né, da sua amostra dividido pela massa molecular, tá? Então, N é a massa, né? Desculpe, N é o número de mols, M minúsculo é a massa da sua amostra e M maiúsculo a sua massa molar, tá? Em alguns lugares vai estar escrito MM, M maiúsculo, M maiúsculo, tá? Bom, então a gente pode usar isso daqui para resolver os nossos futuros exercícios, tá? Chegamos então, pessoal, ao final da nossa aula, né, da segunda parte da aula a respeito de grandezas, né, na química, né, grandezas e unidades de medida na química, e eu deixo aqui para vocês alguns exercícios, né, então eu quero que vocês tentem fazer, né, que vocês consigam determinar quantos mols de átomos correspondem a 150 gramas de sulfato de cobre. 10 a menos 3 gramas de glicose correspondem a quantas moléculas? 0,1 mol de cafeína corresponde a quantos gramas? Quantos átomos existem em 10 gramas de bicarbonato de sódio? Pessoal, eu não coloquei aqui para vocês a fórmula da glicose e nem coloquei a fórmula da cafeína. Eu quero que vocês procurem essas fórmulas. Nem sempre a gente tem a fórmula na mão, então procurem. A internet está aí, o Google está aí, procurem a fórmula da glicose, procurem a fórmula da cafeína. Isso ajuda vocês não esquecerem mais as fórmulas. Alguns de vocês até já devem saber, tá? Então, a gente usa essas fórmulas na nossa aula na próxima semana, ok? Então, até mais. Vamos responder juntos esses exercícios na nossa aula síncrona no Google Meet, no nosso horário normal de aulas. Então, até lá. Tchau, tchau!